Temos agora connosco em estúdio Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Doutor, bem-vindo ao Portugal no Ar. Olá, boa tarde. Começo por lhe pedir uma análise a esta progressão da variante Omicron e se acha que, com a chegada agora do Natal e também da festa de fim de ano, acha que pode haver aqui um aumento do número de casos? Eu julgo que aquilo que se antecipa é exatamente isso. Esta variante tem realmente uma transmissibilidade muito elevada e as projeções que ouvimos esta manhã na conferência de imprensa do Ministério da Saúde apontam para que realmente, num espaço de tempo relativamente curto, esta variante se possa tornar dominante e realmente com esta transmissibilidade que ela apresenta, é de prever um aumento do número de casos de infecção. Se isso se vai refletir, ou até que ponto é que esse aumento do número de casos de infecção se vai refletir num aumento do número de casos graves de doença, a requerer hospitalização, é algo que ainda não sabemos exatamente prever, mas em termos do número de infecções é de esperar que elas subam significativamente. Ou seja, acha que nos devemos preocupar ainda mais com esta variante, tendo em conta, por exemplo, o que está a acontecer no Reino Unido? Eu acho que nós devemos estar muito atentos e devemos realmente seguir aquilo que foram as indicações hoje transmitidas pelas autoridades e que, no fundo, todos nós já conhecemos, porque sabemos, já lidamos com este vírus há algum tempo e já sabemos quais são as melhores formas de nos protegermos. Esta variante não é diferente das outras no que diz respeito à forma de se transmitir e, portanto, as medidas de prevenção da transmissão que funcionavam para as outras variantes também funcionam para esta. Eu julgo que a utilização da máscara e, sobretudo, em contexto onde estejam presentes pessoas mais idosas e mais vulneráveis, a realização de um teste antes de uma reunião familiar onde vão estar necessariamente ou muito provavelmente presentes pessoas com essa vulnerabilidade acrescida, julgo que são medidas relativamente fáceis de adotar e que podem efetivamente fazer alguma diferença na propagação do vírus. Acha que o uso obrigatório de máscara na rua deveria regressar, ou seja, deveria ser obrigatório? Eu acho que a utilização obrigatória da máscara em espaços fechados faz sentido neste momento, com esta variante tão transmissível entre nós. Na rua, eu julgo que dependerá da circunstância em que nos encontramos. Em zonas com aglomerados de pessoas, mesmo no exterior, eu julgo que faz sentido. Se estamos a passear sozinhos na rua, ao ar livre, julgo que não há necessidade da obrigatoriedade da máscara nessas circunstâncias. Julgo que é um bocadinho o bom senso aqui também a funcionar em função do contexto em que nos encontramos e da presença ou não de aglomerados de pessoas que nos possam transmitir o vírus e a quem nós podemos transmitir o vírus caso estejamos infectados. Ou seja, a postura e o comportamento dos portugueses será então decisivo nestas próximas semanas? Sem dúvida, e de resto isso está em linha com aquilo que têm sido os apelos das autoridades e inclusivamente do Primeiro-Ministro ainda hoje, de consciencialização das pessoas para o papel que têm que desempenhar e que podem e devem desempenhar para também ajudar a controlar a propagação do vírus. Portanto, são um conjunto de atitudes e de posturas que dependem em grande medida de nós próprios e menos de imposições vindas de fora e que podem realmente fazer muita diferença. Doutor, muito se tem falado sobre a vacinação das crianças, mas o que é certo é que arranca já amanhã. Acha que poderá fazer, a inoculação das crianças poderá fazer a diferença neste controle da pandemia? Julgo que vai sem dúvida contribuir. As vacinas têm sido, desde o princípio desta pandemia, o elemento transformador entre a situação que tivemos, como por exemplo o ano passado, ou no início deste ano, em janeiro, e aquilo que previsivelmente virá a acontecer nos tempos mais próximos e que está a acontecer agora. Ou seja, que com um número elevado de infecções, nós não temos uma tradução em casos graves de doença, hospitalizações e mortes que teríamos se não estivessem presentes as vacinas. As vacinas são efetivamente aquela barreira que protege a nossa saúde e que protege a nossa vida. No caso das crianças, nós sabemos que não são um grupo de risco elevado para complicações da Covid, mas é preciso ter em conta que também há hospitalizações de crianças e também há crianças a necessitar de cuidados nas unidades de cuidados intensivos. E, uma vez que a vacina é segura e ninguém põe em causa a segurança da vacina, o que nós temos é uma decisão entre vacinar as crianças e reduzir ainda mais um risco que felizmente já é baixo, mas praticamente eliminá-lo, ou manter esse risco, por baixo que seja, e manter as nossas crianças, porventura, expostas a eventualmente terem complicações que podem levá-las ao hospital ou mesmo aos cuidados intensivos. E, portanto, perante esta opção, uma vez que ninguém questiona a segurança da vacina, se podemos reduzir ainda mais a probabilidade de haver complicações da doença nestas crianças, eu acho que há todo o interesse em protegê-las.
E as crianças vão ser vacinadas antes da população mais frágil. Como é que vê esta prioridade por parte da DGS? Bom, é uma gestão logística e operacional que não é simples e aquilo que a DGS está a procurar fazer, penso eu, é tentar chegar às diferentes populações o mais depressa possível. Esta estratégia que foi anunciada de, neste fim de semana já, vacinar as crianças, tem uma virtude que é a de se conseguir vacinar apenas crianças no dia em que elas estão a ser vacinadas, ou seja, não misturar populações diferentes, o que no meu ponto de vista é vantajoso, até porque as doses de vacina são diferentes para crianças e para pessoas mais velhas e, portanto, ao restringir a vacinação das crianças apenas às crianças, num determinado momento, evitam-se eventuais erros, inclusivamente humanos, de administração da dose errada ou algo assim. E, portanto, parece-me que faz sentido que se tenha alocado um espaço de tempo só para a vacinação das crianças e é muito difícil dizer se seria mais prioritário vacinar primeiro as pessoas com mais de 50 anos ou as crianças. Ambos os grupos é importante que esta vacinação aconteça. No caso das pessoas com mais de 50 anos, a vacinação de reforço. No caso das crianças, a primeira vacina. E quer um, quer outro, é importante que aconteçam. E agora é uma questão de operacionalização. A Task Force está com certeza a gerir este processo da maneira mais fácil, não digo mais fácil, mas com certeza da maneira que é possível gerir e que maximiza o número de pessoas que podem ser vacinadas num espaço de tempo o mais curto possível. Doutor, muito obrigado. Eu é que e até agradeço uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado. Termina